Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai fazer um acompanhamento de safra para saber como é que está a moagem de cana-de-açúcar lá no estado de Goiás. Também saber como é que estão as projeções, né? Já que a gente tem feito esse acompanhamento bastante importante em toda a região Centro-Sul. Então vamos a Goiás para saber de quem de fato entende. Vamos conversar com André Rocha, presidente do Cifaeg, que é o Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do estado de Goiás. André, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e com quem nos acompanha no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso, André. Bom, tivemos aí, né, a safra 2021-22 tendo início no mês de abril, né? A gente acompanhou no Centro-Sul como um todo uma safra começando um pouquinho mais lenta do que no ano passado, né? Os produtores esperando o melhor desenvolvimento aí das lavouras, justamente por conta de um cenário de seca bastante representativo, principalmente no estado de São Paulo, né? Queria saber como é que está o cenário por aí, André. As usinas já começaram a moagem, a gente tem impactos nesse início de safra por aí em Goiás? Não, sim. A safra aqui em Goiás, ela costuma começar alguns dias depois do que São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, né, principalmente, também um pouquinho depois de Minas. Normalmente, nós começamos a safra no final da primeira quinzena de abril, né? Algumas unidades, logicamente, começam antes, mas o comum é a gente começar no final da primeira quinzena. Houve um pequeno atraso, você já citou, devido à seca, a cana não se desenvolveu. Então, assim como aconteceu no Centro-Sul do Brasil, nós atrasamos alguns dias a entrada da safra, mas nesse momento, na posição que nós temos aí do dia 15 de maio, nós já temos uma safra em linha com o ano passado. Quer dizer, a produção que nós tivemos de cana-de-açúcar até 15 de maio desse ano já é praticamente igual à mesma produção de cana que nós tivemos no mesmo período do ano passado. Certo. Bom, André, como que fica o cenário, então, para os próximos meses, né? Diferente de outros estados, a seca pode ter impacto representativo nos próximos meses? Como é que vocês veem esse cenário? Não, com certeza ela tem impacto. O que se demonstra no início da safra não significa que vai ser a tendência do restante da safra. Então, assim, nós temos hoje uma safra que começou, como eu disse, com um pouco de atraso, mas já conseguimos equalizar. Nós estamos tendo, nesse momento, a TR um pouco melhor do que tínhamos no ano passado, mas nós temos que lembrar que Goiás é um estado onde você tem um clima seco muito definido. Aqui, costuma-se ter um clima muito seco entre abril e outubro, né? Então, de certa forma, a nossa cana já está um pouco mais acostumada a se desenvolver com esse clima seco. Porém, né, nós estamos vendo todas essas mudanças climáticas. No ano passado, o período chuvoso, né, que começaria em outubro, ele atrasou e choveu bem menos do que a média histórica, né, tanto em Goiás quanto no Centro-Sul. O verão foi pouco chuvoso, tivemos aí um pouco de chuva em fevereiro, mas janeiro e março tivemos poucas chuvas. Aconteceram aqui uma ou duas chuvas agora nesse mês de maio, o que não é comum, ajuda, mas mesmo assim ainda temos um déficit hídrico, né? Nos preocupa porque nós tivemos aí uma sinalização também de uma preocupação, um alerta climático que já foi soltado para alguns estados, mostrando essa preocupação com a queda, né, ou com a baixa de chuvas nesse período, a queda dos níveis dos reservatórios aí das barragens, né, onde há geração de energia. Então, essa situação que vai acontecer nesse nosso inverno, por assim dizer, nos preocupa muito, porque isso pode ter impacto nessa questão de outorgas de água, né, o uso da água para a produção, no nosso caso, tanto de alimento, no caso do açúcar, quanto de combustíveis e de energia, porque nós precisamos moer a cana também para poder ter o bagaço e a palha para a produção de energia. Então, é um cenário preocupante. A safra caminha para ser uma safra menor do que a mesma safra do ano passado,
Goiás é o segundo maior produtor de cana do Brasil. A nossa safra, ano passado, foi em torno de 74 milhões de toneladas de cana. Devemos ter uma redução. Não dá para quantificarmos, porque isso vai depender muito aí desse clima seco. A nossa safra aqui, ela é dedicada à produção de etanol, mais ou menos 80% da nossa cana vira etanol, enquanto que a média do Centro-Sul é em torno de 53%, 54% deve ser nessa safra, a nossa será em torno de 80%. E a média do Centro-Sul só será 53%, 54% por conta da média do Centro-Oeste, que é superior. Mato Grosso do Sul deve ter uma média em torno de 70%, 72%, e Goiás e Mato Grosso aí, com os números aí próximos aí de 80% de mix para a produção de etanol. Certo. Bom, André, estamos aí, né, nesse início de safra, né, tendo informações, né, de preços do etanol bastante valorizados, né, e queria saber de vocês aí, né, você disse que vocês produzem essencialmente etanol, a gente então deve ter aí uma quebra na safra de cana, ainda não dá para quantificar, segundo você disse, né, mas deve ter esse cenário, e a gente, o mercado acompanha exatamente essa situação, né, refletindo preços altos do açúcar, preços altos do etanol. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre as estimativas para a produção de etanol aí, né, diante desse cenário aí de alta dos preços, e também que falasse um pouco em relação ao etanol de milho que vocês também produzem aí no estado, né? A safra deve ser compensada aí de certa forma também com o etanol de milho, né? Não, nem tanto, Jonathan. A produção de etanol de milho ainda é muito pequena aqui em Goiás. Aqui nós somos o segundo produtor de etanol de milho no Brasil, atrás do Mato Grosso. Nós temos mais unidades flex do que o Mato Grosso, porém o Mato Grosso tem aí uma meia dúzia de unidades dedicadas à produção de etanol de milho. Tanto lá que hoje, no Mato Grosso, você produz mais etanol de milho do que etanol de cana. Aqui no caso de Goiás, a produção de etanol de milho, mesmo sendo o segundo estado produtor, ela é muito pequena, em torno de 300, 350 milhões de litros, para um estado que produz aí mais de 5 bilhões de litros de etanol. Então, ela em termos percentuais, aí, ela é pouco mais aí de 5%, 6% da produção, não dá para se compensar. E lembrando que no caso das unidades flex, as unidades se preocupam com a questão do preço do milho, mesmo você fazendo compra antecipada de milho, estocando um pouco desse milho, de certa forma, isso traz uma preocupação, porque o milho está muito caro, né? E então, em alguns momentos, você não consegue repassar, né? Você não consegue ter um preço aí do etanol de milho e do DDG que compense você fazer essa produção, né? Apesar de você ter falado da alta do preço do etanol, o DDG também está com preço em alta, assim como o bagaço, mas nós temos que lembrar também que nós estamos tendo uma alta muito grande dos custos, né? O preço da cana nunca esteve tão alto, o preço da cana já está superior a R$100 a tonelada de cana. Nós temos aí uma alta muito grande nos preços de arrendo de terra, em virtude justamente da pressão que temos por conta dos altos preços de soja e de milho, e mesmo da arroba de boi, né? Nós tivemos uma alta muito grande nos nossos custos de operação, com a alta do diesel, a alta de fertilizantes, a alta das chapas de aço, dos preços de tratores, colheitadeiras, e também uma pequena alta, inclusive, também da mão de obra. E tivemos também uma alta significativa nos nossos custos de saúde e segurança por conta da Covid, né? O uso de EPIs, o aumento da frota de ônibus e de veículos para poder levar os nossos colaboradores para a lavoura, sobretudo, o aumento dos custos aí com álcool gel e tudo mais, testagens, etc. Então, nós estamos tendo esse impacto muito grande, né, de custos. Isso nos pressiona, né? A questão dos preços, realmente há um aumento de preço, mas nós também não estamos tendo aumento de consumo. O consumo ainda está próximo ao consumo que nós tínhamos pré-Covid, mas ainda não está no mesmo consumo do pré-Covid. Nessa safra, inclusive, com a queda da produção de cana, as unidades estão aí destinando, fazendo a sua parte, destinando a sua produção para a produção de etanol anido, para que não haja nenhum risco de abastecimento com gasolina, né? Nesse início de safra,
nós procuramos, os demais estados, à exceção de São Paulo, os demais estados do Centro-Sul estão com a moagem do mesmo tamanho já da moagem da safra passada. Só São Paulo que ainda está com a moagem atrasada. E todos os estados fizeram um esforço para aumentar os seus estoques de etanol anidro. Hoje nós temos os nossos estoques, tanto de anidro quanto de hidratado, já são superiores aos estoques do início de safra. No caso do anidro, no caso do hidratado, nós já temos estoque aí em torno de 50% maior do que do início de safra. Então, isso fez, inclusive, com que houvesse um pequeno recuo aí nos preços praticados, né, com esse aumento de oferta, mas é bom lembrar que as distribuidoras precisam fazer corretamente as suas programações e não deixarem para comprar o produto na bacia das almas, né, quando estão faltando, e às vezes pode ter qualquer dificuldade aí no abastecimento. Mas da nossa parte ainda nós temos aí bastante produto nas nossas unidades, produto que dá para abastecer, para que não falte aí de maneira alguma em nenhuma das revendas do nosso país. Com certeza, né? André, um outro ponto, né, pegando aí isso que você falou também, né, a gente tem, né, então uma safra de preços mais altos, né, mas a gente não pode deixar de lado, além da questão dos custos que você mencionou, é que nos últimos anos também o produtor sofreu bastante, né, então é um cenário de preços melhores, mas que deve compensar aí alguns anos em que o produtor teve um cenário bastante complicado de renda, né? Eu nem sei te falar se você consegue compensar, porque, por exemplo, no ano passado nós tivemos um preço médio razoável, mas assim, nós tivemos um primeiro semestre muito ruim, de poucas vendas, nós tivemos que fazer investimentos em tancagem, porque você não conseguia vender etanol em função das restrições de atividades econômicas, né, os isolamentos e tudo que ocorreu, e também um preço competitivo da gasolina pela queda do preço do barril de petróleo. Queda que só não foi maior em virtude do aumento do dólar, né, ou da desvalorização do real. Nós temos agora os fundamentos que levam a crer que a gasolina ela não vai cair o preço dela, muito pelo contrário. Nós estamos próximos de começar aí o verão americano, onde se aumenta aí o consumo. Os Estados Unidos, mais da metade da população já se vacinou contra o Covid. Então, há uma expectativa da retomada das atividades econômicas nos Estados Unidos. Isso aí deve pressionar, deve aumentar o consumo tanto de combustíveis quanto de energia. E como nós não temos também nada que leve a crer que haverá uma valorização do real, nós devemos ainda ter preços altos aí de gasolina. Assim como nós estamos tendo preços altos das commodities de uma maneira geral. O açúcar não é diferente disso, mas, ao contrário de outras commodities, como é o caso da soja, do milho, o preço do açúcar ele está alto em real, mas não em dólar. Nós já tivemos preço aí de 37 dólares centos por libra-peso, entendeu? Nós estamos aí na faixa de 15, 16, 17, então quer dizer, o preço em real está caro em função da desvalorização da nossa moeda. Não é o que ocorreu com o milho e com a soja, que além da questão da desvalorização da nossa moeda, tiveram alta no preço. E bem lembrar que nós, mesmo com preço melhor, nós temos que lembrar que os nossos custos estão muito maiores, como eu acabei de descrever. Então nós estamos muito pressionados por esse aumento de custos, né? E ainda muito preocupado com essa questão seca, porque ela não só atrapalha o desenvolvimento da cana que já está plantada e que tem que ser colhida, mas também o próprio plantio, quer dizer, com todas essas restrições e todos esses problemas, isso deve impactar na questão do plantio da chamada cana de inverno. Sim. Bom, André, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Safra, então, começando aí, queremos contar com a sua participação ao longo desse ano todo para a gente esclarecer todo o cenário por aí e saber, né, como é que está o planejamento de vocês aí no estado. Obrigado, viu? Sempre à disposição de você, é um prazer poder estar aqui no site, né, trocando ideias, discutindo, da maior transparência possível. Quer dizer, esperamos aí que São Pedro possa trazer aí algumas chuvas, né, o que não é usual, principalmente aqui em Goiás, nesse mês agora de junho e julho, mas com tanta mudança climática,
né, nós temos que torcer para que não venham só mudanças climáticas para o mal da safra, mas vamos torcer para que venham algumas também para que a safra possa ter uma pequena aí recuperação. Vamos torcer por isso e sempre à disposição para poder compartilhar o que está ocorrendo aqui em Goiás e algumas questões aí no restante do Brasil também. Com certeza. Bom, conversamos aqui então com André Rocha, presidente do Cifaeg, a gente tendo aí um cenário né, de como está a safra neste momento lá no estado de Goiás, né? Ele nos explicou que, de fato, no início ali da temporada houve um atraso por lá também, mas agora os trabalhos já estão a todo vapor por lá, né? A moagem está acontecendo a todo vapor. A gente tem, né, a seca também impactando a condição das lavouras por lá. No entanto, ainda não dá para quantificar, né, como é que está o cenário de impacto aí dessa condição. O André também nos pontuou que ao longo dos próximos meses aí a safra segue, né, e apesar de poder ter alguma recuperação aí, ainda é preciso chuvas no estado para que esse cenário de quebra, né, não seja tão expressivo assim como já está sendo traçado. Ainda, no entanto, não tem a confirmação desses números. O André também nos falou em relação ao cenário, o mix ali, né, no estado, que a produção é bastante destinada à produção de etanol, e ele falou um pouco para a gente também em relação aos preços, né, aos produtores por lá, porque apesar de preços valorizados acompanhando todo esse cenário, né, de safra no centro-sul do país, a gente ainda lá no estado de Goiás, né, e também é uma realidade de outros estados produtores, precisa também considerar a questão dos custos, que estão bastante altos, né? Então os produtores, eles têm preços valorizados sim, mas também tem todo um custo aí que acaba corroendo, né, as suas margens. Também tem a questão de que nas últimas safras a gente teve um cenário também bastante complicado, né, em relação aos valores pagos aos produtores. Então isso também precisa ser bastante levado em conta. Bom, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, não se esqueça, nós estamos nas redes sociais, é só procurar pelos nossos perfis por lá. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. Você também pode nos acompanhar, seguir o nosso canal através do YouTube, nós estamos por lá e lá você consegue, ticando o sininho, receber as notificações de todo o momento em que estivermos ao vivo. Com isso, você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, e a gente tem essa interação bastante importante, que é o que a gente justamente quer aqui, e a gente faz todos esses conteúdos para você. Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas o nosso site segue 24 horas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.